Olá, bem-vindos de volta aqui, ó. Deixei aqui no quadro para a gente poder lembrar que estávamos falando. Como eu disse para vocês, a parte da adequação ela é importante para a gente poder identificar o tipo de recurso para o tipo de decisão. Então, contra uma sentença, regra de 3. Ou embargos, ou recurso ordinário, ou agravo de petição que serve para a fase de execução. Então, falou execução, agravo de petição. O resto vai para o RO e, claro, os embargos, se for o caso. Agora vamos para o B2, falar do acórdão do TRT. Então a gente vai agora para a segunda instância. Vamos lá. Oi, pode perguntar enquanto eu vou. Oi? Alguém quer perguntar? Ah, tá. Então, B2. Acórdão do TRT. Mesma coisa, regra de 3. Então agora vamos para o acórdão. Então imagine você. Você fez o processo subiu, chegou lá no TRT. Chegando no TRT, eles vão proferir um acórdão, que é a decisão definitiva. Lembra que se for interlocutória, não cabe recurso a não ser que eles ofendam súmula OJ. Mas quando eles proferirem um acórdão, quais são os 3 recursos que eu posso usar contra um acórdão? Vamos começar com o mesmo de sempre, embargo de declaração. Esse aparece em todos. Então, coloca lá. Primeiro recurso possível, embargos, declaração. Só que aqui tem um detalhezinho interessante a mais. Quer ver? Ó? Os embargos de declaração nós vimos no artigo 897-A da CLT. E como eu já tinha colocado lá no recurso, os embargos de declaração eles servem para sanar omissão, contradição e obscuridade. Até aí tudo bem. Então é só copiar o que a gente já colocou no outro lá. O primeiro recurso possível são os embargos de declaração para sanar omissão, contradição e obscuridade. Vou aumentar isso aqui por causa da... Aqui, pronto. Só que aqui tem um detalhe um pouco diferente, que é para você não esquecer disso. Ó. Seguinte, lá estávamos falando da sentença. Na primeira instância, os embargos só são utilizados para omissão, contradição e obscuridade ou um erro material. Só que aqui tem uma diferença. Quando você chega no TRT, a partir do TRT para cima é o TST, não é isso? E para você chegar no TST, eu não disse que tinha que ter o pré-questionamento? Então você pode usar os embargos de declaração no TRT, além da omissão, contradição e obscuridade, para pré-questionar a matéria. Você não pode usar isso na primeira instância, porque não precisa. Mas aqui você também pode, então tem essa possibilidade. Então você põe aqui, ó, mas, além de omissão, contradição e obscuridade, você também pode usar os embargos de declaração no TRT para fazer o pré-questionamento. O pré-questionamento é um pressuposto necessário para você chegar em Brasília. Então, antes de chegar em Brasília, que você está no TRT, você pode usar os embargos para isso. Não que você vá usar, você só vai usar se precisar. Mas normalmente, vocês vão ver que na advocacia, 90% dos acórdãos do TRT, os advogados sempre fazem embargos, sempre. Por 2 motivos. Primeiro que você ganha um pouquinho mais de prazo. Então, nada contra você ganhar um tiquinho mais de prazo. Mas principalmente, nunca se sabe, às vezes, né, você pegando o processo, se todos os pontinhos sempre foram delimitados. Então a gente faz um pente fino na decisão e qualquer coisinha que ficar de fora você joga lá, como fins de pré-questionar. Porque se você pré-questiona, o tribunal não pode falar que seus embargos são protelatórios. Você tem todo o direito de pré-questionar. Então você sempre faz isso. Recebeu um acórdão, passa aquele pente fino para ver se deixou de falar uma coisinha que você quer levar lá para o recurso em Brasília, para o TST, faça os embargos com o objetivo de pré-questionar. Não tenho nenhum problema. Só não pode fazer isso na primeira instância, porque na primeira instância não precisa. Agora, chegou na segunda instância no TRT, você pode usar o recurso para fins de pré-questionamento sem problema. Agora, por falar em pré-questionamento, o pré-questionamento ele é o pressuposto, um requisito do recurso principal contra o acórdão. Qual que vai ser o recurso principal? Quando a gente fala de tribunal regional, qual que é o primeiro recurso que vem à mente? Revista. Então, o recurso de revista vai ser nosso segundo recurso. Ele equivale ao recurso ordinário da sentença. Ele é o recurso principal contra um acórdão do TRT. Então, além dos embargos, você pode usar o recurso
de revista, que vai lá para o Tribunal Superior. Ele está no artigo 896 da CLT. E ele, podemos falar aqui, ó, entre aspas, é o recurso principal. Então, em termos de recursos principais, né, tirando o embargo de declaração, que você pode usar contra qualquer decisão, é assim: o processo começa na vara do trabalho. Se você perdeu a sentença, você faz o recurso ordinário. Chegou no TRT, se você perdeu o acórdão, você faz o recurso de revista. Só não se esqueçam de um detalhe: o recurso ordinário e o recurso de revista são os recursos principais, sem dúvida. Só que o recurso ordinário, como é o primeiro, ele não é o primeiro, ele permite que você discuta tudo. Só que o recurso de revista, se você olhar o artigo 896, ele é restrito, você não pode discutir tudo não. Você só pode discutir matérias estreitas, matérias de direito, por exemplo, ofensa à súmula, ofensa à OJ, ofensa à lei, ofensa à Constituição, divergência na jurisprudência. Então a matéria é bem mais restrita. Lembra, inclusive, que a gente falou lá na aula do rito sumaríssimo, que se você tiver no rito sumaríssimo, esse recurso só pode ser feito para súmula do TST, súmula vinculante do Supremo e Constituição. Ou seja, só 3 possibilidades. Então ele é bem restrito. Então a matéria dele é restrita. Você pode colocar aqui na frente para não esquecer, ó, matéria de direito. Matéria, só matéria de direito. Isso significa que você não pode levar para o TST fatos e provas. O recurso ordinário discute tudo, mas na hora que chegar no recurso de revista, sua matéria tem que ser só de direito. Você não pode discutir produção de provas. Você vai, minha testemunha disse isso. Acabou. Você vai discutir prova no recurso ordinário, mas o recurso de revista ele é travado. Lá no Tribunal Superior, no recurso de revista, você só leva matérias de direito, certo? Então ele é bem restrito. O 896, nas 3 primeiras letras, ele tem ABC. Ele vai falar para a gente sobre isso. E claro, tem que ter pré-questionamento, como a gente viu aqui, ó. Posso usar o recurso os embargos para pré-questionar e montar o meu recurso de revista. Bom, então é D e revista. Era para ser só esses dois. Mas existe aquele terceiro recurso escondido, aquele que normalmente a gente esquece. Lá na sentença foi o agravo de petição que eu disse que é o recurso da execução. E agora vai ser qual? Qual que é o recurso que também cabe contra o acórdão do TRT, que é o menos comum da gente lembrar? Olha esse aqui. Terceiro. Recurso ordinário. É o mesmo recurso ordinário da sentença, só que ele também cabe no TRT. Inclusive é o mesmo artigo. Olha que doido. A gente normalmente esquece dele, mas ele está aqui, ó. A gente esquece também porque é muito raro de acontecer, mas eu quero que vocês anotem ele aí. O recurso ordinário, nós acabamos de falar dele lá na sentença. Ele é o recurso principal contra a sentença. Tudo bem. Mas quando você chega no TRT, contra o acórdão do TRT, normalmente é revista. Mas a lei resguardou uma possibilidade de você usar recurso ordinário. E não é recurso constitucional lá do CPC, não. É o nosso recurso ordinário normal. Certo? Quando é que você vai usar recurso ordinário no lugar de um recurso de revista? Quer ver o caso? O processo trabalhista, a ação, não começa no juiz? Quando o juiz dá uma sentença, você faz o recurso ordinário. Aí quando chegou no TRT, o TRT dá o acórdão, recurso de revista. Mas vocês notaram que esse processo começou na primeira instância? Agora, e se eu ajuizo uma ação que não vai para o juiz, que começa direto no TRT? Existem alguns procedimentos especiais que já são de competência do TRT. Se você começa o processo no TRT, então você não usa revista, você usa recurso ordinário para o TST. Não vai ter recurso de revista, só vai ter recurso ordinário. Certo? Ou seja, o recurso ordinário, então, é o recurso para os processos de competência originária do TRT. Põe aqui, ó. Para processos, ou vou colocar aqui, né? O recurso para processos originários do TRT.
Aí aqui, por que isso é muito raro? Não tem nada a ver com a execução, porque normalmente os processos não são originários do tribunal. Os processos se originam no juiz. Mas alguns processos, poucos, se originam no próprio TRT. Então, se você tiver um dia que fazer um processo que vai direto para o TRT, saiba que se você perder, você não vai fazer revista, você vai fazer recurso ordinário. Você só vai fazer revista dos processos que começaram no juiz, porque primeiro você tem um recurso ordinário, depois a revista. Mas esses processos que começam direto no TRT, você usa o recurso ordinário mesmo. Agora, quais são esses processos? Existem 3 deles na lei que são os mais importantes. Então, eu vou colocar aqui para vocês, ó, aqui de baixo, como exemplos. Exemplo. Os 3 processos que sempre que cair uma questão de prova sobre um desses 3, se perguntarem que a decisão é do TRT, você vai falar que cabe recurso ordinário. Mandado de segurança, ação rescisória e dissídio coletivo. Dissídio coletivo é um procedimento muito pouco comum, mas ele é um procedimento especial da CLT para sindicatos. Então, ó, dissídio coletivo, ação rescisória e mandado de segurança são os 3 processos mais comuns que de competência originária do TRT. Então, se um juiz ofende seu direito líquido e certo, você vai impetrar um mandado de segurança direto no TRT. Se você quiser ajuizar uma rescisória para desconstituir uma decisão transitada em julgado, você vai direto para o TRT. E se o sindicato quiser ajuizar um dissídio coletivo para poder resolver um conflito coletivo entre ele e a empresa, você vai direto no TRT. Então, se você perder em um desses 3 processos, o seu recurso não é o de revista, é o recurso ordinário, porque o seu processo originou no tribunal, certo? O seu processo nasceu lá. Então, toda vez que o processo for originário do TRT, não use recurso de revista, use recurso ordinário. Mas, como eu disse, é muito raro, porque são procedimentos muito específicos. E a prova não costuma cobrar. Mas se ele falar assim, qual que é o recurso contra a decisão do TRT que julga? Mandado de segurança, recurso ordinário. Ação rescisória, recurso ordinário. E dissídio coletivo, recurso ordinário. E normalmente na prova vai ser um desses 3, porque são só esses 3 que são mencionados na nossa lei. Existem outros? Sim, só que esses outros costumam estar no regimento interno. Na nossa lei, eles falam só desses 3. Então, ou mandado de segurança, ou rescisória, ou dissídio coletivo. Um desses 3 só cabe recurso ordinário, não cabe revista. A revista é para todos os outros processos comuns, beleza? Então tá aí. Embargo de declaração, recurso de revista, que é o meu recurso principal com a matéria um pouco restrita, e o recurso ordinário excepcionalmente para os processos que começam no TRT, como um desses 3 aqui. Mesmo esquema, então, regra de 3. Bom, e por último, chegamos a Brasília. Aí você conseguiu chegar lá no TST e o TST deu para você uma decisão. Você quer recorrer da decisão do TST. Então vamos para lá. B3. Acórdão do TST. Contra um acórdão do TST, mesma coisa. 3 recursos possíveis. E claro que o primeiro, para ficar igual, embargos de declaração. Então põe ele aí. O primeiro recurso possível também lá em cima, você pode usar o ED. Embargos, declaração. Lembra que os embargos de declaração, no mesmo artigo 897-A, eles podem ser usados lá no TST também para omissão, contradição, obscuridade e também para o pré-questionamento. Você está se perguntando assim, ó, mas Bruno, se eu já posso usar os embargos de declaração para pré-questionar antes de chegar no TST, por que eu usaria os embargos agora para pré-questionar dentro do TST? Porque notem que você já está lá em cima. Se você já está lá em cima, em tese, a matéria já está
pré-questionada. Então, por que você pode usar? Não estou falando que você tem que usar, mas você pode. Por que você também pode usar os embargos no TST para pré-questionar? Sabe por quê? Porque o seu recurso principal aqui vai para o Supremo Tribunal. E o recurso para o STF também exige pré-questionamento. Então, pode ser que o tribunal tenha falado alguma coisa que ofendeu a Constituição, certo? Ou então tem algum argumento que você queira usar sobre a Constituição que o tribunal não disse nada. Então você pode usar o pré-questionamento lá em Brasília, porque você pode chegar até o Supremo Tribunal Federal. Então um recurso para o Supremo, que é o extraordinário, também exige pré-questionamento. Então significa que os embargos de declaração, tanto no TRT como no TST, podem ser usados para pré-questionar. Você só não pode usar pré-questionamento na primeira instância, porque não faz sentido. Então, repete aí para mim o ED. Agora, qual que é o recurso principal? Quando eu falo que a gente chegou lá no TST e infelizmente nós perdemos, qual que é o recurso que passa na cabeça da gente depois do TST? Supremo, né? Então, o recurso principal aqui vai ser um recurso que não é nosso. É um recurso do CPC, da Constituição, que é o extraordinário. Então, aqui, ó, segundo, você pode colocar recurso extraordinário. Para o STF. Esse recurso seria o recurso principal. Lembra que a matéria dele é pior ainda, né? A matéria não é de direito, a matéria é exclusivamente constitucional. Então, para o Supremo Tribunal Federal, você pode recorrer. Ele vai ser o nosso recurso principal. Ele vem depois do recurso de revista. A matéria dele não é só de direito, é exclusivamente constitucional. A gente sabe que o Supremo Tribunal aqui vai ser como guardião da Constituição, você vai ter que discutir apenas aspectos constitucionais. Então, seguindo a ordem dos nossos recursos principais, primeiro, recurso ordinário, foi para o TRT, perdeu. Segundo, recurso de revista, chegou no TST, perdeu. Terceiro, recurso extraordinário. Então, o extraordinário ele vem depois do recurso de revista como recurso principal. Só se for matéria conste, que é constitucional. E como esse não é um recurso nosso, ele é um recurso geral, nunca em nenhuma prova de OAB cobraram recurso extraordinário para o processo de trabalho. Porque como é o mesmo recurso, eles deixam para cobrar isso aqui em questões de civil ou de constitucional, que seja. Mas nossas questões nunca exploraram. O que eles podem te perguntar é possível usar o recurso extraordinário no processo de trabalho? Sim. Só que depois do recurso de revista, você tem que lembrar disso, porque no processo civil, quando sai uma decisão do TJ, você pode usar o especial e o extraordinário. No nosso, não. Você tem que primeiro usar a revista. Só depois do recurso de revista, quando estiver lá em Brasília, é que você pode usar o extraordinário. A nossa regra é assim. Mas aí a questão toda é, tirando os embargos e o extraordinário, que nem é um recurso nosso, e o tal do recurso diferente? Terceiro recurso, o recurso asterisco aqui, ó, o esquecido. Pois então, existe um outro recurso. Um recurso que é nosso. É um recurso nosso trabalhista. Ele raramente é utilizado, por isso que ele está aqui como um recurso esquecido. Ele é chamado de recurso de embargos. Existe esse recurso agora. Recurso de embargos. Bem raro, ele também cabe contra o acórdão dado TST, certo? Mas você vai utilizá-lo em uma situação bem específica. Ele está mencionado na nossa CLT no artigo 894. Se você pegar o artigo 894, você vai ver para que ele serve. Vou dar um exemplo para vocês. Eu não fiz um recurso de revista? Aí o acórdão do TST diz assim para mim, Bruno, você não tem razão. Conforme o entendimento, lembra que quem julga recurso é a turma. Conforme o entendimento dessa turma, vou imaginar que caiu na primeira turma. Essa turma entende que você está errado. A matéria não é assim. Ponto. Perdi.
Só que, claro, que antes de pensar no recurso extraordinário, eu faço uma pesquisa dentro do TST e olha que interessante que eu descobri. A decisão que me foi dada foi da primeira turma, lá do TST. Mas eu descubro que a terceira turma do TST, outra turma, pensa diferente. Eles decidiram ano passado um processo igualzinho ao meu, só que eles decidiram diferente do que decidiu a primeira turma. O que eu acabei de descobrir aqui? Eu acabei de descobrir que a primeira turma pensa diferente da terceira turma. Isso é o quê? Entre as duas turmas existe uma divergência. Tanto é que muita gente gosta de chamar esse recurso de embargos de divergência. Não tem esse nome na lei, mas ele serve para isso. Ele é um recurso que é utilizado em caso de divergência interna no TST. É divergência dentro do TST. Então é um recurso para divergências internas. Recurso para divergência interna no TST. Então notem que é uma divergência, e eu deixei claro, interna, ou seja, não é o TST com divergência, é lá dentro. Então, por exemplo, quando a turma descumpre uma súmula ou uma OJ, significa que a turma está em divergência com a jurisprudência do TST. Então cabe esse recurso. Quando uma turma pensa diferente da outra, também cabe esse recurso. Veja que o recurso de embargos ele vai servir para uniformizar o entendimento interno do tribunal. Então é um recurso para a divergência interna dentro do TST. Tanto é que quem julga o recurso de embargos não é o Supremo, é o próprio TST. Então é um recurso do TST para o TST. Oi? Ela está perguntando, como é que poderia aparecer isso numa questão? Poderia ser uma situação assim, ó. Ele poderia ser direto, poderia dar o caso, né? Mas ele costuma dar caso. O autor ajuizou uma ação, fez o recurso ordinário e depois fez o recurso de revista. No entanto, o seu recurso de revista não foi dado provimento, ou seja, ele perdeu. Te procura no escritório para saber qual que é o próximo recurso que ele pode fazer. Levando em consideração que nas suas pesquisas você descobriu que existe esse tema é polêmico dentro do TST, ou você descobriu que existe uma divergência no próprio TST sobre a matéria. Qual que é o recurso cabível, percebeu? Então ele vai ter que te dar a dica que dentro do TST existe a divergência ou é um tema polêmico, ou seja, a turma 1 pensa diferente da turma 2. Então quando esses temas são polêmicos, você pode usar esse recurso porque o objetivo dele é uniformizar o entendimento. Claro que ele é muito raro, porque uma vez que a pessoa faça esse recurso, uniformiza a jurisprudência, depois não tem jeito de fazer mais. Então você só consegue fazer esse recurso quando as matérias são matérias novas, temas recentes. Coisas antigas já estão uniformizadas, então você normalmente não usa esse recurso. Aí você pode usar o extraordinário. Certo? Então ele tem que dar a dica para você que dentro do TST tem uma divergência. Se ele falar de divergência lá dentro, a resposta é essa. Aí lembra que o nome do recurso oficial é recurso de embargos. Mas você também pode chamá-lo popularmente, aí a prova provavelmente não vai usar esse nome, mas é o nome que a doutrina gosta de usar. Embargos de divergência. Mas dá no mesmo. Né? Então é só você lembrar da palavra divergência. Se não tiver divergência lá dentro, aí você só tem que usar o extraordinário. Então ele é bem comum esse recurso. Né? Porque normalmente o TST pensa, todas as turmas tendem a pensar mais ou menos do mesmo jeito. Mas se você descobre que alguém lá pensa diferente, você pode levantar isso aqui. Um exemplo prático que aconteceu há pouco tempo foi o seguinte, vê se vocês lembram desse assunto. Eu trabalho num posto de gasolina, como frentista. O que eu recebo? Algum adicional por ser frentista de um posto? Qual que é o adicional? Periculosidade. Porque posto de gasolina é perigoso, explosivo, né? Inflamável. Beleza, inflamáveis, perigosos. Só que além de trabalhar nesse posto, eu também trabalho em contato com algumas substâncias químicas que colocam em risco minha saúde. E eu não uso nenhum equipamento. Quando você trabalha com substâncias químicas que colocam em risco sua saúde, você teria direito ao quê? À insalubridade. Então, no posto de gasolina, o empregado tem contato com os dois, periculosidade e insalubridade. Ele pode pedir os dois? Não, nós vimos isso que
O entendimento geral da jurisprudência interpretando a lei é que você não pode acumular insalubridade. Tá certo. No entanto, tem uns 3 anos mais ou menos, saiu uma decisão da turma do TST, o relator foi o Maurício Godinho. O Godinho entendeu, porque é o entendimento dele, que pode acumular. Então ele deu uma decisão falando, eu permito acumular insalubridade com periculosidade. E pronto, aí saiu a notícia em tudo quanto é lugar. Estava escrito assim, o TST passou a decidir que pode acumular. Mentira, não foi o TST, foi uma turma, numa única decisão. Aí o que aconteceu? Depois que o Godinho soltou essa decisão. A parte que perdeu fez esse recurso. Por quê? Porque todo o resto do TST pensa que não pode acumular. Só aquela decisão que pode. Então tem o quê? Uma divergência interna. Feito o recurso, quem julga é a SDI, né, que é uma sessão com mais ministros. E o que vocês acham que a sessão decidiu? Que o TST continua achando que não pode acumular. Então eles mudaram a decisão do Godin e continuaram entendendo o antigo. Pronto, uniformizaram o entendimento. Percebeu? Então foi isso que aconteceu. Então sempre que uma turma decide alguma coisa diferente, você pode usar esse recurso para levar para eles discutirem de novo a matéria. E foi o que aconteceu. Ou seja, hoje o entendimento permanece, que você não pode acumular insalubridade com periculosidade. Beleza? Então foi um exemplo que eles usaram esse recurso. Então veja, são casos bem específicos, mas você pode usar. Certinho? Bom, agora que nós já temos aí todas as possibilidades de recorrer, vamos para o terceiro pressuposto, letra C, que aqui era a adequação. Então, saindo da nossa regra de 3, o nosso terceiro pressuposto é a tempestividade. É o prazo. Tempestividade. Quando falamos em tempestividade, simples, né? Seu recurso tem que ser apresentado o quê? Dentro do prazo. Então, tempestividade é isso. Dentro do prazo. Só isso. Então, tempestividade, prazo. Não adianta recorrer todo bonitinho se você perder o prazo. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, quais são os prazos? Então, põe aqui para mim. C1. Os prazos recursais. Olha que fácil. Falar em prazo, você vai lembrar disso aqui, ó. Regra geral, todo recurso trabalhista tem o mesmo prazo. Então, todos os recursos seguem a regra, que é... Lembra quantos prazos? Quantos dias? 8 dias. Então, aqui, ó, recurso ordinário, 8 dias. Agravo de petição, 8 dias. Agravo de instrumento, 8 dias. Agravo, 8 dias. Recurso de revista, 8 dias. Recursos de embargos, 8 dias. Tudo 8 dias. Regra geral. Mas, claro, existem recursos que não seguem o prazo de 8 dias. Então, são as exceções. É mais fácil, então, só lembrar das exceções. Quais são os recursos que não vão seguir o prazo de 8 dias? Bom, só existem 2, mas existem 3. Gostaram dessa? Existem 2, mas são 3. Como assim? É porque existe um recurso, quer dizer, existia um recurso, ele não existe mais hoje. Esse recurso que não existe mais, nunca nem caiu na prova, porque ele não existe mais. Só que tem um problema, ele está dentro da lei, e na lei, a lei não foi revogada. Então, na teoria, ele existe, mas ele não existe mais na prática de jeito nenhum, acabou. Então, provavelmente, não vai cair uma dessa na prova, nunca nem caiu. Mas pelo sim, pelo não, eu vou colocar o nome dele. A gente nem falou dele aqui, porque ele não existe mais. Mas pelo menos você sabe que se aparecer essa palavra aí, você lembra desse prazo. Então, eu vou começar por ele. Ó. É um quadro de 48 horas. Tem um outro recurso que tem um prazo de 5 dias. E tem um outro recurso que tem um prazo de 15. Desses 3 aqui, ó,
Qual que vocês acham que vocês conhecem? 15 dias vai ser qual? O extraordinário para o Supremo. 5 dias, os embargos de declaração. Então são só esses dois que existem de verdade. Ó. 15 dias, recurso extraordinário. 5 dias, embargos de declaração. O ED. Embargos, declaração. Só esses dois que na prática existem. Mas existe esse 48 horas aqui. Vou até deixar ele de vermelho, só para mostrar que ele já, né? Está de fora da lei, mas como ele está previsto ainda na lei, apesar de não existir mais, esse recurso, ele se chamava pedido de revisão do valor da causa. Era um recurso específico que você podia recorrer em 48 horas para mudar o valor da causa. Só que ele só existia na época que você não precisava colocar o valor da causa na petição inicial. Então, ela era a situação que o autor não colocava o valor da causa. Só que hoje, o valor da causa é um requisito das petições. Então, é impossível você chegar nesse ponto. Mas, na teoria, põe o nome dele, ó, pedido de revisão do valor da causa. Esse recurso não existe mais, mas como ele é mencionado na lei, se um dia aparecer alguma coisa sobre ele, eles podem perguntar qual que é o prazo, porque não tem nem como perguntar como é que ele funciona, já que ele não existe mais. Mas se falar assim, qual que é o prazo para apresentação do pedido de revisão do valor da causa? Se aparecer uma dessas, você sabe, 48 horas. Mas tirando esse que não existe mais, 5 dias para os embargos de declaração e 15 dias para o extraordinário. Só. Todos os outros recursos vão seguir o padrão de 8 dias. Sim, vamos falar agora da contagem, ela está perguntando aqui. Esses prazos recursais, agora a gente já sabe os prazos. Não se esqueçam que uma coisa que eu já falei para vocês aqui, só para lembrar. Se você tiver pela administração pública, os prazos são em dobro. Então vira 16 dias aqui, ou viram 10 dias ou 20 ou 30 dias. Esse de 48 horas, como não existe mais, se existisse ele poderia dobrar, né? Mas, então aqui vira 16, que é o mais comum. Então se for administração pública, não se esqueça. A gente falou disso lá na aula de prazos, eu mencionei isso lá na parte de citação. Quando falamos de notificação do réu, eu falei, tem prazo em dobro para administração pública e para Ministério Público. Então todos os recursos podem dobrar. Aqui é só o prazo oficial. Bom, agora ela perguntou assim, como é que conta? Só em dias úteis, em dias corridos? Como é que funciona isso no processo de trabalho? Nesse ponto, vocês vão ficar tranquilos. Por quê? Porque é a mesma coisa que o processo civil. Não era no passado, mas a reforma trabalhista, ela trouxe a mesma regra do CPC. Então a gente vai escrever aqui, eu só quero escrever isso aqui para você lembrar do nome disso. C2. Contagem do prazo, ou dos prazos. Como é que funciona aí a contagem? Bom, recomendo que vocês vão lá, que vocês passem na CLT. A CLT tem um capítulo, tem dois artigos que falam de contagem de prazo. É o 774 ao 776. E tem duas súmulas também, súmula 1 e 262 do TST. Só que essas súmulas, pode ficar ali, são súmulas mais antigas, só que elas não são prejudicadas não, é só você adequar. Se você pegar a nova redação da CLT, do artigo 774, com a reforma trabalhista, você vai ver que são todos contados em dias úteis. Essas duas súmulas que eu coloquei aqui para vocês, servem apenas por uma pegadinha que pode cair na prova, certo? Aqui, então, a contagem vai ser sempre em dias úteis, não é isso? Dias úteis. Então eu quero só ver o nome, não preocupa com a contagem não, porque prova de primeira etapa raramente cobra contagem, mas vamos dar só um exemplo, tá? Se a gente só pode contar em dias úteis, vamos imaginar que uma sentença foi publicada numa quarta-feira. Como é que eu vou contar isso? Vamos imaginar só com prazo de 5 dias, para ficar pequenininho, para não ficar muito grande. Imagina um prazo de 5 dias. Então eu vou colocar quarta,
quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Põe assim. Imagina que essa reguinha, só para a gente identificar o nome. Eu disse que a sentença foi publicada na quarta. Então, quarta-feira aqui, ó, é a data, vou puxar aqui para baixo só por causa do espaço, da publicação. Tá bom? Beleza. Pode ser a data da intimação também, ó. Então, o que você faria nessa hora? O dia da publicação conta? Não, então a gente pode chamar que o dia da publicação é o dia 0. Não é isso? 0, ó. Não precisa ser tão baixo assim também, não, exagerei. Aqui, ó. Então, publicação barra intimação. Esse dia não conta, então você vai colocar como dia 0. Dia útil. Quinta-feira. O que é quinta-feira? Então vamos clicar aqui. Quinta-feira vai ser o primeiro dia, não é? Então vou pôr aqui, ó. Primeiro dia. Aqui não conta que é o 0. Então primeiro dia é sempre o primeiro dia seguinte. Útil, claro, né? Então primeiro dia. Aí eu continuo contando, ó. Dia 1º, sexta-feira. Dia 2. Sábado e domingo conta? Não. E feriado também não, mas vou imaginar que não tem. Então segunda vai ser o dia 3. Terça vai ser o dia 4. E quarta vai ser o quinto dia. Vou colocar aqui de baixo, ó, como se fosse o final. Quinto dia, que é o último dia, né? Fim. Imaginando que o nosso recurso é de 5 dias. Imagina que sejam os embargos de declaração, porque só para não crescer demais esse exemplo aqui. Nesse caso, então nós temos 3 dias importantes. O dia da publicação, que é o dia 0. O primeiro dia da contagem, depois segue o último dia, que foi o quinto. Me contem o seguinte, se cair na prova a seguinte pergunta, só colocar ele um pouquinho mais para cima aqui. Quinto dia, aqui, que é o final. Se cair na prova a pergunta assim, uma decisão foi publicada na quarta-feira. Qual foi o início do prazo? O que você responderia? Início do prazo, quinta-feira? Maioria vai na quinta, porque a gente pensa no início do prazo quando começa a contar. Erramos. Por quê? O dia da publicação, ele não conta, conta? Não, ele não conta, é o dia 0, mas ele é chamado de início do prazo. Início do prazo é o dia 0. Você lembra dessa expressão? Os prazos não contam o dia do início. Não tem um negócio desse? Não se conta o dia do início. Então, o início do prazo você não conta, mas ele chama início do prazo. Então, como é que chama o primeiro dia? Início da contagem do prazo. Pois é. Então, a questão fala, início do prazo é o dia 0, é esse aqui, ó. Então, esse dia, que é da publicação, ele é chamado de início do prazo, que é o dia 0. O primeiro dia é chamado de início da contagem do prazo. E o quinto dia, aí sim é chamado de fim do prazo, que o último dia inclui. Mas a expressão que é perigosa, especialmente é essa, ó, início do prazo é o dia 0. Início da contagem do prazo é que é o primeiro dia. E o fim do prazo é o último dia. Então esse é que é o problema, é o nome. Então mesmo sabendo contar prazo, a prova pode te fazer escorregar perguntando qual que é o início desse prazo. Então, início do prazo é o dia da publicação, é o dia que você não conta. Então, quando uma decisão é publicada na quarta, quarta é o início do prazo. Quinta é o início da contagem do prazo. E aí vai até o último dia, dia 5, ou dia 7, ou dia 8, né, dependendo do tamanho do seu prazo, vai ser o fim do prazo. Então, cuidado com a palavra aí. Início e início da contagem, é diferente. Teve uma primeira etapa que cobrou exatamente isso. Aí muita gente marcou como início do prazo
o primeiro dia da contagem. Realmente, o primeiro dia da contagem é o início da contagem do prazo. Só que o prazo ele nasce no dia 0. Tanto é que se a sentença foi publicada na quarta-feira, eu já posso recorrer na quarta? Se saiu a sentença quarta, eu posso recorrer na quarta? Posso, ué. Já está no prazo. O prazo já se inicia na quarta. Ele só não conta na quarta. Mas eu já posso recorrer, sem problema. Claro que você sabe que você pode até recorrer antes do prazo. Você fica à vontade, você não pode recorrer depois. Então cuidado com essa expressão aqui, ó. Mas a forma de contagem é igualzinha do CPC. Inclusive, no CPC, conta prazo do dia 20 de dezembro até o dia 20 de janeiro? Não. E no trabalho? Também não. Mesma coisa. Então, aquela paralisação que tem do dia 20 de dezembro a 20 de janeiro, nós temos também. Então, hoje, a nossa contagem de prazo é a mesma coisa que o CPC. O único risco que, por conta da expressão da CLT, é esse nome. Início do prazo, início da contagem e fim do prazo. Certo? Então, ele é contado em dias úteis. E vou colocar aqui na frente, ó. Do período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, não conta, né? Então, a gente pode riscar aqui, ó. Vocês que não esquecer disso. De 20 de dezembro a 20 de janeiro, fica paralisado. Não se conta o prazo. Suspende, né, o prazo. Que são as regras do CPC adequadas ao processo de trabalho. Então é tudo igual. Certo? A única mudança são os prazos propriamente. A duração de cada um. E esse nome aí que é pegadinha, né? O examinador, quando faz uma questão dessa, ele faz assim, ó, vou só para alguém perder ponto. Porque ele não está querendo saber que você, né, você contar o prazo. Ele quer que você conheça o nome. E o nome disso é totalmente irrelevante. Mas serve para escorregar na questão, né? Então tá aí. A contagem segue o mesmo padrão. Com o bloqueio do dia 20 de dezembro a 20 de janeiro. E a nomenclatura é o início do prazo no dia que não conta, que é o dia da intimação ou da publicação da decisão. E para terminar, o último pressuposto. Letra D. É o preparo. Aí, ó. Então agora chegamos ao fim dos recursos com preparo. Preparo nada mais é do que o pagamento de alguma coisa. Aí eu vou colocar para vocês. Na hora de recorrer, vocês pagam o quê? Tem duas coisas que a gente pode pagar. O preparo inclui as duas. Pagamento de custas e de depósito recursal. Então existem dois preparos, na verdade, né? Mas o preparo é a soma das custas com o depósito. Se você deixar de recolher qualquer um desses, o seu recurso vai ser considerado deserto. Lógico que você vai ser intimado, né? Igual acontece no processo civil. Se você pagar errado esse valor, se faltar alguma coisa, eles vão te intimar para você completar, não tem problema. Mas se você não completar, não pagar de forma correta, cai seu recurso. Então nós vamos falar um pouquinho dos dois. O que são as custas e o que são os depósitos, o que é o depósito. Só que antes de falar disso, eu já acho que vale a pena falar de uma outra coisa primeiro. Porque isso serve já para excluir de antemão, que são as isenções. Ou seja, para falar em pagamento, a pessoa que paga é aquela pessoa que não tem isenção. Então, quando eu for falar de custas e depósitos, você não pensa em quem tem isenção. Então, eu já vou colocar de uma vez aqui para vocês a lista de quem não paga. Aí, excluindo quem não paga, a gente fala da matéria só para quem paga. Então, vamos fazer essa listinha aqui antes de começar o preparo. Aí, a gente vai fazer o D1 e o D2 aqui, ó, D1, D2, mas antes, põe debaixo de uma vez aqui a observação da isenção. Antes da gente começar, que aí a gente já mata isso de uma vez. Observação. Isenção. Ou seja, tem alguém que não paga ou que tem algum benefício relativo ao pagamento. Existe isenção? Sim. Aí o que é aqui? O chato disso, sabe o que é? Porque antes da reforma trabalhista, a isenção de custas era igual à isenção do depósito. Só que a reforma trabalhista, ela acrescentou algumas coisas novas, só que ela só acrescentou para o depósito e não para as custas.
Então você vai ver aqui que a isenção de custas tem menos casos do que a isenção de depósito. E como está assim na lei, então é assim que a gente tem que esquematizar. Então eu vou colocar aqui para vocês, ó. Vamos começar. Quem é que tem isenção de custas? Isenção de custas. Então quem é que não paga as custas? Lá na lei, ele vai fazer a listinha para a gente. Não paga custas as seguintes pessoas. A administração pública. Beleza. O que mais? Ministério Público, que é o MPT. Beleza. O que mais? Quem tem justiça gratuita. E o que mais? A massa falida. Só. Na CLT, a isenção de custas são só 4 pessoas, estão vendo? Administração, Ministério Público, Justiça Gratuita e massa falida. Aqui o artigo que fala disso é o artigo 789, não, 790A da CLT. E uma súmula, só lembrar se é a súmula 83, só um minutinho, pode ficar lá no quadro. Esse 789 aí, o 790, está dentro do capítulo de custas, nós vamos falar dele daqui a pouco. Mas aí o 790A da isenção, exatamente. E a súmula 86. Súmula 86. Então põe aqui, ó, 790A mais súmula 86 do TST. Então esses dois artigos aqui, artigo e essa súmula, eles vão mostrar as 4 pessoas que não pagam, tá? Então dê uma lidinha nele depois. Vocês vão ver que a administração pública, o Ministério Público e a Justiça estão no 790. A massa falida está na súmula. Então já sabemos que são só 4 pessoas que não pagam as custas. Era a mesma coisa para o depósito, só que agora o depósito ficou um pouco diferente. Então vamos pôr aqui, ó. Segundo, depósito. Bom, o pagamento do depósito, ou a isenção do depósito, começa igual. O que eu quero dizer com isso? Esses 4 aqui, ó, que estavam nas custas, estão no depósito. Então você pode repetir. Até usar a mesma cor aqui, ó. Administração Pública, mais Ministério Público, mais Justiça Gratuita, mais massa falida. Tudo igual. Os mesmos 4. Mas aí a reforma trouxe mais gente, ó. Tem 2 pessoas. Não. 2 pessoas novas que foram acrescentadas. Então eles colocaram mais. Vamos colocar de vermelho aqui, ó. Além da massa falida, vou colocar mais. Eles incluíram, vou colocar o artigo já para vocês, as entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial. Então, entidades filantrópicas e recuperação judicial.